a gente quer comemorar o aniversário da igreja, né? Com essa conferência. O Vitão não gosta muito desse tema, né? Aniversário da igreja, ele falou que não é um clickbait. A galera não clica nessas coisas. Tem que botar a Lagoinha Conference. Aí é melhor, né? Fica mais bonito isso. Mas realmente Deus tem gerado algo no nosso coração. Nós também temos gerado algo no nosso coração. Vai ser a primeira vez que os nossos líderes vão estar aqui. Nós vamos ter os nossos líderes do Brasil. O pastor Flavinho e a esposa vão estar aqui. O pastor Julián e a pastora Lohane, que são os nossos líderes direto da Espanha, que cuidam de nós, vão estar aqui com a gente. A Laura Sougueles vai estar aqui com a gente fazendo louvor, adoração. Então eu queria te encorajar a você estar aqui com a gente. Não é sobre pessoas conhecidas ou não conhecidas estarem aqui. É sobre aquilo que Deus está trazendo para nós experienciarmos e vivemos, para nos levar numa nova realidade. Faz sentido? Também a gente sabe, por limitações locais, né? A gente vai ter um limite de pessoas aqui. Então, a gente vai colocar um limite de pessoas e nós vamos abrir alguns tickets para fazer isso, né? Ou melhor, uma lista de presença para você marcar o seu nome. Mas eu já quero adiantar antes que a preferência vai ser para os membros da nossa igreja. A gente sabe que quando pessoas vêm de outros lugares para ministrar e tudo mais, muita gente quer participar, porque quer beber do que eles carregam. Mas nós temos entendido de Deus, até nós sonhamos e pensamos, quem sabe a gente não faz num lugar maior, num lugar diferente, de repente a gente abre para que todo mundo, a comunidade brasileira, possa experimentar daquilo que Deus está trazendo. Mas depois de muita oração, muita conversa, muito alinhamento, a gente tem entendido que é algo local. Deus quer fazer algo em nós, na nossa igreja, nos preparar, nos transformar, sabe, nos moldar, lapidar em nós. Nós não somos melhores do que as outras igrejas, não é, né, favoritismo ou ser seletista. Na verdade, é entender o que a gente comporta e entender aquilo que Deus está fazendo. Né? Se a gente queimar largado, depois fica complicado para a gente voltar atrás. Mas realmente Deus quer fazer algo novo em nós. Então eu queria te encorajar de duas formas. A primeira forma é participando. Vai ser no sábado e no domingo. A gente ainda está organizando se vão ser 4 ou 3 sessões. Mas vai ser entre uma ou outra. Mas eu quero te encorajar a você gerar isso no seu coração, a orar por esses dias também como igreja, a você participar, experienciar, viver essa realidade. Grandes coisas Deus vai fazer. Tá? A primeira coisa é isso. E a segunda coisa é encorajar o seu irmão que está aqui na igreja com a gente. Fala, cara, já vai fazendo seu pé de meia aí, porque nesse sábado, nesse domingo, você não vai trabalhar. Você vai estar lá na igreja com a gente, adorando ao Senhor. Amém? Top, feliz? Glória a Deus. Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia aí, lá em Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 21 e versículo 22. A minha Bíblia diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa manhã, por aquilo que nós estamos vivendo, Senhor Jesus, nessa casa, nessa igreja, por esse tempo que o Senhor está nos levando a experimentar da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. A nossa oração é que nessa manhã a nossa mente, o nosso coração possa se abrir para a sua palavra e o teu Espírito Santo possa transformar a nossa mente e o nosso coração. Pai, que a gente venha se desprender de nós mesmos e venhamos dar atenção para aquilo que está no seu coração e possamos sair daqui transformados pelo Senhor. Jesus, nós necessitamos ser transformados pelo Senhor. Por isso nós te pedimos, ministra em nossos corações agora, Pai. Todo impedimento, Senhor Deus, da tua palavra seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Todo coração, Senhor Deus, seja tocado e amolecido e quebrantado agora em nome de Jesus. Toda a mente possa estar aberta para uma nova realidade dos céus e a gente possa responder ao Senhor naquilo que o Senhor pede de nós como os teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Glória a Deus, gente. O que eu quero falar nessa manhã hoje é um tema específico, mas ele se divide, mas o tema que eu quero falar nessa manhã é 70 vezes 7. Ou basicamente, perdão é a marca de um cristão. Alguém aqui já teve que pedir perdão para alguém? Me ajudem. Alguém aqui já teve que liberar perdão para alguém?
Mas faz sentido que às vezes a gente, da forma como a gente espera que as pessoas nos perdoem, muitas vezes não é a mesma forma que nós estamos dispostos a perdoar outra pessoa. Faz sentido ou não? Nós somos uma geração de filhos e filhas de Deus que amamos estar na presença de Deus, amamos estar no lugar onde a manifestação de Deus está, amamos estar no lugar onde Deus pode fluir de forma livre, a gente experiencia, a gente sente, a gente é tocado. Ontem à noite mesmo, só para eu ver de novo, quem estava na Chapel aqui? Quantos foram tocados pela presença de Deus? Continue com a sua mão levantada, você que estava na Chapel. Agora você vai olhar para a pessoa do seu lado que não está com a mão levantada e falar assim: perdeu, filho. Perdeu, sinto muito, perdeu. Ó, foi incrível, foi maravilhoso o que Deus fez. E por que eu estou falando isso? Porque nós amamos experienciar a presença de Deus, nós amamos estar nas coisas que Deus está fluindo de forma sobrenatural, de forma espiritual, nós amamos estar naqueles ambientes onde a gente, fala: uau, Jesus está aqui, uau, Deus é real. Nós amamos aquela palavra que vem para o nosso coração e a gente fala sobre o poder de Deus e o que Deus faz nas nossas vidas, o que Deus tem a capacidade de mudar em nós. Então parece que o sobrenatural de Deus muitas vezes cativa muito os nossos olhos, sim ou não? Só que a verdade é que os filhos de Deus na terra, eles vão ser conhecidos pelo mover sobrenatural, pelo poder de Deus fluindo através da vida deles, mas basicamente o experimentado sobrenatural de Deus, muitas vezes não se trata apenas de uma experiência, de um poder ou de algo muito místico que a gente coloca na nossa vida, mas experimentar o sobrenatural de Deus e experimentar da presença de Deus e ser transformado e tocado pelo Espírito Santo de Deus, muitas vezes vai ser uma transformação natural na sua vida. Muitas vezes vai ser uma mudança de comportamento meu e seu, muitas vezes vai ser uma mudança de caráter meu e seu, muitas vezes vai ser uma mudança de atitude minha e sua. Sim ou não? Até porque o desejo de Jesus, do Senhor, é que nós não apenas carreguemos o poder e a manifestação do Espírito Santo em nós. Isso é um desejo de Deus, mas muitas vezes carregar a manifestação de Deus é simplesmente para que o Espírito de Deus nos use para manifestar a outra pessoa. Mas o que caracteriza de fato, se nós somos reconhecidos como cristãos, é o quão caráter e integridade parecidos com Jesus nós somos. Isso é o que de fato qualifica quão cristãos somos ou não. Quando os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, é porque o comportamento e a atitude deles era parecido com as atitudes de Cristo. Sim ou não? Então, nós precisamos entender que, muitas vezes, transformações naturais, transformações do nosso caráter, no nosso comportamento, atitudes nossas que se assemelham a Jesus, são muito mais importantes do que experimentar algo sobrenatural. Enquanto nós estávamos adorando aqui nessa manhã, a gente estava cantando, eu não lembro qual das canções, eu estava orando ao Senhor e o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Nós podemos estar aqui cantando aquelas palavras, nós podemos estar aqui adorando, dizendo tudo aquilo que nós estamos dizendo, com a mão levantada, com o olho fechado, até mesmo uma lágrima pode estar correndo de nós e ainda assim nós saímos daqui sem ter adorado Jesus. Faz sentido? Então, muitas vezes, o que qualifica o quanto nós adoramos Jesus é o quanto, de fato, nós queremos ser parecido com Ele. O que flui desse lugar de sinceridade, de verdade, e de nos amoldarmos à vontade de Deus e ser parecido com Jesus, é o que, de fato, vai nos permitir adorar a Ele. E aí vai ser com canção, com música, com teatro, com dança, beatbox, não. Várias formas de adoração. Faz sentido? Então, nessa manhã, eu queria falar sobre a importância de perdoarmos, sabe, a importância de nós liberarmos perdão. Perdão, ele tem que ser uma marca de um cristão. Perdão, ele é um tema que é carregado na Bíblia inteira, do início ao fim. Desde que Adão e Eva pecam, Deus, pela sua graça e bondade, já começa a criar um meio de liberar perdão para o seu povo. Faz sentido? E lá no final de Apocalipse, quando tudo acaba, é a conclusão da manifestação do perdão de Deus, através da graça de Deus para a humanidade, e o destino, o resultado desse perdão é, pela misericórdia e merecida graça de Deus, vivermos com Ele na eternidade. Então, perdão é um tema muito, muito importante. E eu queria tratar isso porque nós estamos numa igreja local, e principalmente nesse contexto de Mateus, Jesus está falando para uma comunidade
dos santos, uma comunidade religiosa, para uma eclésia, para um corpo de igreja. Ele está falando com os seus discípulos. Quem aqui já leu esses versículos, né, que deve perdoar o irmão 70 vezes 7? E quem aqui já falou assim, cara, 70 vezes 7, então 490 vezes, então eu estou anotando. Tem gente aqui que já está quase lá. Tem gente aqui que já está no 485, eu já estou só suportando, Senhor. Só estou riscando, que chegar no 490 eu larguei. Mas junto com isso, uma pergunta que eu queria responder até o final da nossa mensagem é: eu devo perdoar todos por tudo? A gente vai indo. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. De novo, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Antes de nós entrarmos nesses versículos que vão ser os principais, eu quero trazer um panorama do que está acontecendo aqui neste lugar. Bom, a gente sabe que o livro de Mateus, ele escreveu o Evangelho, né, a história de Jesus, com um objetivo muito claro. Mateus escreve para a audiência dos judeus com o objetivo de mostrar que Jesus de fato era o Messias aguardado, para mostrar para os judeus que Jesus ele estava cumpriu e estava cumprindo muitas das profecias do Velho Testamento, que agora tudo se manifestava em Jesus. Ele era o Messias aguardado. A gente sabe, o povo de Israel estava sendo escravizado pela província romana, e eles aguardavam um rei que viria e iria de fato conquistar ou trazer uma realidade nova para o povo de Israel. Eles imaginavam que esse rei ele vinha de uma forma militar, de uma forma política, ele ia vir com seu exército e aí então ia guerrear com os romanos, ia vencer os romanos, entregar o poder ali de Jerusalém para os judeus, e eles iam estar reinando novamente naquele lugar. Então Mateus ele está trazendo a realidade de que Jesus de fato é o rei, o Messias aguardado, da linhagem de Davi, o Messias prometido, mas que o reinado de Jesus seria um pouco diferente como ele estava esperando. E aí ele fala que como rei, quando um rei chega num lugar, o que um rei faz? Ele estabelece o seu reino. A gente vai ver várias vezes Jesus falando, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. Então o rei ele vem, estabelece o seu reino, e junto com o estabelecimento do seu reino, ele começa a estabelecer princípios. Sim ou não? Ele começa a estabelecer normativas, leis, regras que agora aquele reino precisa cumprir. Aquelas pessoas que são cidadãos daquele reino precisam cumprir. E também ele começa a dizer recompensas das pessoas que vivem a perspectiva daquele reino vão viver. Sim ou não? E aí, nesse contexto aqui, Jesus está com alguns dos seus discípulos, porque muitas vezes ele estava passando tempo com os seus discípulos, e ali então com os discípulos, a gente sabe, discípulos são aqueles que verdadeiramente querem seguir a Jesus e terem uma vida parecida com a de Jesus. Naquele contexto, Jesus está com os seus discípulos, como muitas vezes, e aí ele começa a responder questionamentos que surgem na cabeça dos discípulos. Olha, a perspectiva do Velho Testamento era assim, a perspectiva de que os fariseus, os judeus trouxeram para nós vivermos era assim, mas você, Jesus, com sua nova perspectiva, com aquilo que o Senhor está trazendo de realidade para nós, o que o Senhor diz a respeito destes assuntos? A gente sabe que tem muita coisa do Novo Testamento, do Velho Testamento, que Jesus trouxe à luz e trouxe a realidade para nós. Que aquilo estava escuro, ele trouxe a veracidade daquilo. Ele vai falar em alguns contextos, né, tipo, olha, se você sentir ira pelo seu irmão, né, só o fato de você pensar algo contra o seu irmão, você já está cometendo pecado. Não é só simplesmente você ir lá e bater ou machucar ou matar o seu irmão. Se você pensar algo ruim contra o seu irmão, você já está pecando. Né? O Velho Testamento fala, se você cometer adultério, você será culpado e julgado. Jesus falou, se você olhar para uma mulher ou para um homem de forma indevida, isso já é qualificado pecado. Então Jesus, na nova aliança, quando ele estabelece o seu reino, ele traz o padrão moral de um cristão para um nível ainda maior. Faz sentido? Para um padrão, um nível ainda maior. Já era um pouco difícil, agora Jesus chegou e aumentou a régua da parada. O que ele espera de nós é muita coisa, é bem diferente. Mas então nós precisamos entender por que isso é tão importante para os dias atuais da nossa vida. E aí aqui então os discípulos estão junto com Jesus, e eles começam a perguntar para Jesus a respeito de se o meu irmão pecar contra mim. Dentro de uma comunidade, dentro da nossa família, se o irmão pecar contra mim, Jesus, como nós devemos proceder com essa pessoa? Se essa pessoa falhar comigo, se essa pessoa me ferir, se essa pessoa criar uma dívida comigo, como eu devo me comportar? Aqui Jesus está falando para uma audiência, vamos botar assim, para a igreja, mas era para ali para a sua comunidade religiosa. Quando ele fala sobre uma comunidade religiosa, uma comunidade, ele está falando de pessoas que vivem sobre mesmos princípios, mesmas regras, pessoas que vivem as mesmas coisas. Ele está falando para uma comunidade que seguia a ele. Então vamos trazer para a nossa realidade hoje como se ele estivesse falando para uma igreja,
para a gente que está aqui dentro. Jesus está falando sobre relacionamentos dentro de uma comunidade que tem as mesmas crenças, os mesmos princípios e os mesmos valores. Quantos aqui já foram, talvez feridos, ou machucados, ou até mesmo de alguma forma mal compreendidos por pessoas dentro da própria igreja? Nossa, estamos então num número bom. Se é só isso, então estamos bem demais. Glória a Deus, Senhor, obrigado por isso. Mas quantos aqui já foram talvez feridos, machucados, mal compreendidos por pessoas da própria família? Então, uma galera já começou a aumentar a proporção. Então, o que Jesus está falando para nós aqui é o que fazer quando um irmão meu me pecar contra mim. E aí, a partir do versículo 15, Jesus começa a falar: se teu irmão pecar contra ti, a gente não precisa abrir aqui, eu só vou contextualizar para a gente chegar no ponto principal. Se teu irmão pecar contra ti, vai então diretamente conversar com ele. E entre você e ele, vocês conversam para tentar solucionar aquele problema. Agora, se o seu irmão ele não ouvir aquilo que você falou, você vai lá e pega mais uma ou duas testemunhas contigo, basicamente coloca essa pessoa na parede, pressiona ela, porque ela precisa entender que ela falhou. Não, Jesus chega e fala: olha, traz uma ou duas pessoas para conversar, para trazer clareza sobre o erro, o pecado, a falha que esse irmão está cometendo com você. Agora, se ele também, nessas circunstâncias, não ser transformado, não reconhecer o seu erro, não mudar o seu coração, chega e expõe para a igreja, ele fala, chega e expõe para a galera, para com que, de fato, essa pessoa possa entender o que ela está fazendo de errado. Agora, se ele também, quando falar para a igreja, também já não resolver, aí Jesus está falando para ele: trata ele, então, considera-o como gentil e como publicano. Basicamente, gentil e publicano eram aqueles que não eram dos judeus. Eles eram, então, os impuros. Eles eram aqueles que não queriam viver as normas de Deus. Então, eles eram aqueles que eram fora da família. Faz sentido? Jesus está falando, se aqui verdade, tiver algum problema, a pessoa ela não quiser ser transformada, então você considera ela como alguém que não quer viver ao seu lado, não quer viver essa comunidade e não quer viver esses princípios. E aí não tem o que você fazer. É a escolha da pessoa. Faz sentido? E aí, então, ele começa a dizer aqueles versículos bem famosos que a gente usa muito. Ele diz: verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, lhe será concedida por meu Pai. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. A gente usa muito esse versículo para falar sobre várias coisas, né? Vamos orar, onde tiver 2 ou 3, Jesus está aqui. A gente pode até usar isso porque a gente sabe que Deus está com a gente todo o tempo. Ele falou, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Mas a verdade desses versículos é, quando tinham 2 ou 3 pessoas da alta corte e que tinham o poder da lei sobre uma determinada comunidade, a perspectiva daquela lei, por eles serem representantes daquela sociedade, eles podiam definir se eles iam absolver uma pessoa de uma culpa ou se eles iam condenar uma pessoa de uma culpa. Jesus estava entregando para eles os princípios do reino de Deus e comissionando eles. Todas as vezes que 2 ou 3 estiverem naquele contexto, é como se eles tivessem, pela perspectiva de Deus, o poder e a autoridade para absolver ou para condenar aquela pessoa que não quisesse transformação. Faz sentido? E por que isso é importante para aquilo que nós vamos falar aqui, Jonathan? Porque o sentido principal desses versículos que nós estamos lendo é: Jesus ele sempre vai trazer para a sua igreja a oportunidade de misericórdia e de perdão. Quando ele está falando aqui, se seu irmão pecou contra você, vai lá e conversa com ele, não é só simplesmente pelo fato de expor o que seu irmão fez de errado. É para dar a oportunidade dele de ser transformado, a oportunidade dele de pedir perdão, a oportunidade dele de crescer, a oportunidade dele de ser diferente. Então, muitas vezes, aqui já vai um primeiro princípio para a gente. Se vir um irmão, se vir alguém que de fato ama você de todo o coração e trouxer uma crítica construtiva para você, nós precisamos abrir o nosso coração e ouvir. Pode ser que não faça sentido, mas ouça, porque, eu não sei você, se uma pessoa fala uma coisa errada sobre mim, eu falo, ok, Deus te abençoe, vou considerar, mas glória a Deus. Agora, se 4, 5, 6 pessoas falam a mesma coisa ao meu respeito, opa, eu acho que a galera está certa, né? Não dá para eu ficar vacilando. E aí, então, é o que ele fala: vai lá e conserta com o seu irmão, se não for, vem 2, aí se não, traz para a igreja, traz a luz para a igreja. Jonathan, por que trazer luz para a igreja, ou trazer aquela pessoa de frente para a igreja?
para entender, gente, essa pessoa está vivendo dessa forma, ela não quer transformação, nós queremos dar misericórdia, nós queremos liberar perdão para essa pessoa, mas ela não quer, então, por causa disso, ela não está disposta a viver a realidade da comunidade de Deus, os princípios de Deus, então, por causa disso, a partir de hoje, porque ela não quer, ela está considerada alguém que não mais faz parte da nossa comunidade, não porque a gente decide, mas é porque ela decidiu fazer dessa forma. Você entende? É diferente, às vezes a gente fala assim, então a Bíblia fala que nós temos que expor o irmão, botar na frente da igreja e julgar ele. Não, é esse contexto que ele está falando aqui. E aí então, chegando nisso, depois que Jesus traz essa realidade para ele sobre misericórdia e perdão, aí Pedrão se levanta e fala assim, então, Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? É muito interessante nós pararmos para analisar esses versículos. Se você tem a sua Bíblia, eu quero te ensinar, nós aprendemos juntos a interpretar a Bíblia. Se nós lemos para esse versículo, ele começa assim, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Essa é a ideia central desse capítulo aqui, desses parágrafos que Jesus está trazendo para nós, que Mateus está trazendo para nós. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Se a gente recapitular pela história da Bíblia, e vai fazer sentido, não é só contextualização, a gente vai entender que no Velho Testamento, muitas vezes, a retribuição da falha de alguém era ela compensatória de mesmo valor do erro que a pessoa cometeu. Se a pessoa roubou 10, ela tinha que pagar 10. Se a pessoa matou, ela tinha que morrer. Se a pessoa tirou um braço de alguém, tinha que perder o braço. Então, muitas vezes, a recompensa da sua ofensa era de mesmo valor da ofensa causada. Então, só que nesse contexto aqui, depois de já ter mudado algumas coisas, alguns líderes fariseus tinham colocado uma outra norma, eles gostavam de colocar um monte de norma. Eles tinham colocado uma norma do tipo assim, olha, vamos tolerar que o teu irmão peque com você 3 vezes. Você vai perdoar ele até 3 vezes, aí depois desconsidera, mas dá um crédito para ele, uma carta de crédito de até 3 vezes ele pode errar com você. Só que aí Pedrão está pensando o seguinte, Jesus chegou, é um reino diferente, é um reino mais elevado, eu sei que Jesus já pensa um pouco mais para frente, Jesus pensa um pouco mais diferente, né? Jesus está botando as coisas num outro nível. Pedrão acho que queria fazer uma média com Jesus, ele falou, os fariseus falaram que eu tenho que perdoar 3 vezes, então eu vou perguntar para Jesus o que ele pensa sobre isso, mas eu já vou ganhar um crédito, eu já vou botar lá para cima, né? E aí Pedrão chega e pergunta, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele aumentou a régua aqui, né? Ele falou, vou até 7, já é melhor que 3, já estamos vivendo uma outra realidade. Jesus vai olhar para ele e falar, Pedrão, maravilha, você é sábio, é isso mesmo. Mas Jesus diz para ele, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A primeira coisa que salta aos meus olhos, no meu coração, e que nós não podemos viver hoje num contexto de igreja, é essa pergunta para o Senhor. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Quando Pedro faz essa pergunta, ele está querendo entender de Deus quantas vezes, de fato, o Senhor Jesus instrui a gente a perguntar. Mas trazendo para nossas realidades de hoje, conhecendo tudo que nós conhecemos a verdade de Deus, quando nós perguntamos quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, muitas vezes não está qualificando que de fato eu quero liberar perdão, mas que de fato eu quero cumprir uma norma, uma prática, um comissionamento de Deus para eu estar conforme a lei, para estar tudo certinho. Mas não que de fato eu quero liberar perdão. Vocês estão comigo aqui? Faz sentido? Quantas vezes na própria palavra, na própria igreja, na própria vida cotidiana nós queremos mais cumprir práticas para estar de acordo com Deus, para ter créditos com Deus, para poder ser beneficiado por Deus, do que de fato queremos ser transformados por Deus. É isso que Pedro está falando aqui. Senhor, quantas vezes eu tenho que perguntar? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes? Primeiro de tudo, perdoar é mais que seguir uma regra. Perdoar é mais do que simplesmente você liberar palavras, vamos ver mais para frente, mas perdoar é mais do que falar assim, irmão, eu te perdoo. Pedir perdão hoje em dia e dizer eu te amo, perdeu muito da sua significância. A gente fala te perdoo para tudo quanto é coisa, mas de fato sem ter liberado perdão. Eu falo eu te amo de verdade, sem de fato que ame a pessoa de verdade. Porque virou um vício linguístico que a gente usa para todas as coisas. Faz sentido? E aí então ele segue dizendo, Jesus olha para ele e fala, você vai ter que perdoar até 70 vezes 7. E aqui é o ponto crucial que eu queria trazer para nós. 70 vezes 7, ele não fala
de uma quantidade de vezes que nós devemos perdoar as pessoas. Ele não fala que é 490 vezes. Esse 70 vezes 7, ele é uma maneira típica judaica, uma expressão judaica de dizer perdoar e nunca guardar rancor. Estamos juntos? Quando ele fala, Jesus fala para ele, olha, eu já te digo que você vai ter que perdoar 70 vezes 7. Você vai perdoar infinitas vezes, é um número de infinito, infinitas vezes, incontáveis vezes, e em todas as vezes que você perdoar, você não vai guardar rancor. Quantas vezes nós dissemos para alguém, eu te perdoo, mas guardamos rancor no nosso coração? Quantas vezes a gente fala, eu te perdoo, mas no fundo do coração não perdoa? Quantas vezes a gente fala, pô, me perdoe, a pessoa chega para você e fala, me perdoe, você fala, eu te perdoo, mas no fundo do seu coração, você tem guardado mágoas, você tem guardado, frustração, você tem guardado sentimentos, às vezes, de ira, de repulsão, de afastamento, sentimentos ruins com aquela pessoa. Se você pudesse parar para pensar agora das pessoas que, certamente, talvez hoje ainda, feriu você, porque é normal, nós vivemos em relacionamentos, somos pessoas imperfeitas, aqui nessa igreja somos pessoas imperfeitas, buscando a perfeição em Cristo Jesus, e ainda assim que nós vivemos a viver a maior alegria e os princípios do reino de Deus, por estarmos num corpo e numa natureza afetada pelo pecado, a chance é que nos nossos relacionamentos, principalmente se nós tivermos bastante intimidade, nós vamos machucar uns aos outros. Sim ou não? Vai ser, às vezes, uma palavra colocada no lugar errado. Às vezes vai ser uma expectativa que não foi atendida. Às vezes vai ser um desejo nosso que nós não vamos conseguir suprir. Às vezes vai ser uma oposição e uma opinião de uma pessoa que a outra não vai entender. E aquilo tudo pode causar pecado, pode causar intrigas, conflitos, e que precisam ser perdoados entre o povo de Deus, porque no povo de Deus não pode ter amargura. No meio da igreja não pode ter rancor. No meio da igreja, do povo de Deus, de alguém que serve a Jesus, que é discípulo de Cristo, não pode ficar carregando um fardo ao qual Jesus já tirou de nós. Faz sentido? Nós precisamos deixar esse peso para poder colocar coisas que de fato são importantes, não coisas ruins. Estamos juntos aqui? Só que vamos parar para pensar, talvez hoje, ontem, antes de ontem, alguém te entristeceu. Alguém talvez te feriu, alguém te machucou, e talvez você ainda nem pediu perdão, ou talvez você nem ainda liberou perdão, ou talvez nós liberamos perdão, mas no nosso coração ainda está preso. Às vezes acontece no nosso casamento, quem é casado aqui sabe, todo dia tem que ser um jejum diferente. Tem dias que você acorda, eu te amo, tem dias que você acorda e fala, sai! Eu quero nem te ver pintar de ouro hoje. Esses dias eu estava variando, ela estava em casa assim, aí de manhã nós estávamos de boa, ela, ai amor, tudo, aquela coisa toda, né? Falei, calma que a Zoe está olhando. Só que aí daqui a pouco, não sei, passou alguns minutos, alguma hora, eu fui dar um beijo nela, sai, não quero, sai. Mas acontece que em todos os relacionamentos, gente, a gente vai ter desavenças, vai ter conflitos, vai ter diferença, nós vamos errar uns com os outros, sabe? E muitas vezes, até mesmo no próprio casamento, a gente ama aquela pessoa, a gente talvez se entregaria por aquela pessoa, mas às vezes por ela ter feito uma coisa diferente, ou ter errado conosco, pecado conosco, a gente leva mágoas para dentro do nosso casamento, fissura, rancores, e eu vou falar uma coisa para você, Jonathan, como é que você sabe que isso é tão verdade? Porque na primeira oportunidade de discussão, ou de conversar para tentar resolver o problema, traz uma bagagem de fatos acontecidos. Deus falou ali, hein? Deus falou ali. Caraca. Olha, não quero dizer nada, mas acho que hoje, Karina, vai ter outra conversa. Não. Um amigo te contou. Um amigo me contou que aconteceu isso com ele e tal. Mas faz sentido, gente. Faz sentido. Sobre nós guardarmos rancor no nosso coração quando devemos liberar perdão e nós não liberamos. E qual é o grande problema disso?
Jesus está falando aqui para nós que a única forma que nós temos de nós afastarmos alguém de andar do nosso lado é quando de todas as formas aquela pessoa não quer viver algo que verdadeiramente precisa ser vivido e ser transformado. Não é porque você vai tirar a pessoa da sua volta, porque você não gosta dela, ou porque você está magoado com ela, você tem rancor dela, ou porque ela feriu você. Existe uma grande diferença, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, entre você liberar perdão e continuar convivendo. São coisas diferentes. Mas a verdade é que hoje, porque nós estamos, talvez as pessoas não estão nos agradando em algum contexto da que a gente está vivendo, nós estamos terminando coisas que não deveriam terminar. Casamentos sendo terminados não é por causa de divórcio, que é a única forma que um cristão deve acabar o seu casamento, que é através do adultério. A única forma, pessoas estão terminando o casamento porque elas estão se sentindo feridas, tristes, magoados, porque não supriu a minha expectativa. Porque me machucou e é eu em primeiro lugar, e assim, importa que eu esteja organizado, agora você que me feriu, não, você tem que sair fora da minha vida. Familiares, pessoas que estão deixando de dar amor para seus familiares, pais, mães, filhos, irmãos, porque feriu você ou não atendeu a expectativa sua, ou porque pecou contra você e você até disse, tá bom, eu te perdoo, tá bom, tá perdoado, mas do fundo do coração não perdoou, e aí talvez não liga mais para o pai e para a mãe, talvez já não fala mais com o familiar que está no Brasil, talvez já não se relaciona mais com essa pessoa, interrompeu algo e colocou algo no seu coração, que o mais importante disso, a gente vai ver lá mais para frente, isso é extremamente crucial para a sua vida com Cristo Jesus, mas você está interrompendo um fluir de Deus, uma graça, um perdão e uma misericórdia de Deus, que vai passar por você e vai alcançar essa pessoa, quando você guarda rancor no seu coração e não libera perdão. Faz sentido? Dentro da igreja é normal, é o que mais a gente vê. Meu pastor me feriu, meu líder me feriu, meu irmão de voluntário me feriu, meu amigo da minha célula me feriu, a outra pessoa me feriu. Gente, obviamente, se nós ferimos, eu certamente já feri pessoas que estão aqui, talvez hoje já feri, e talvez, espero muito que não, mas possa ser que venha a ferir. É normal, porque nós somos humanos, não precisa ter expectativa. E não estou usando o púlpito para falar das feridas que eu causo e tenham misericórdia e me perdoem por isso. E também não estou trazendo essa palavra para simplesmente culminar nesse ponto. Eu estou falando que isso acontece. E às vezes nós guardamos mágoas no nosso coração, marcas no nosso coração, e isso nos proíbe de lá na frente acreditar de novo, de viver novas realidades. Pessoas ficam com o coração amargurado, rancor no seu coração, e aí ficam 10 anos sem entrar numa igreja, 5 anos sem acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida novamente, 10 anos sem poder deixar Deus fluir através de você e abençoar pessoas que estão do seu lado, porque nós guardamos rancores no nosso coração. Nós guardamos feridas no nosso coração. Talvez as pessoas que te feriram, e muitas vezes isso acontece, elas já estão vivendo outra realidade, elas nem se lembram, mas a gente ainda guarda esses fatos no nosso coração. Faz sentido? Só que um cristão, ele não pode ter isso no coração. Um filho de Deus não pode ter isso dentro dele. Faz sentido? Quantos estão aqui junto comigo? Então essa é a primeira coisa que ele fala ali, perdoa, deve perdoar, então perdão é mais do que seguir uma regra. E aí então Jesus fala para ele, você deve perdoar 70 vezes 7 sem guardar rancores, como eu falei. Outro ponto sobre isso é, hoje na sociedade que a gente vive, a gente está vivendo uma sociedade muito intolerante. O que é muito intolerante? Basta um erro para nós já desqualificarmos as pessoas. Basta um tropeço comigo e já não presta, já não vale, já não é alguém que realmente merece confiar novamente. Já não é alguém que a gente tem que dar mais uma chance. Deus o livre. Errou comigo, é só uma vez. Não erra mais. Alguém já ouviu essa expressão? Errou comigo, já não erra mais. Mas quantos de nós, talvez aqui, muitas vezes, só precisávamos de mais uma chance para provar que a gente errou e que as coisas podiam ter sido diferentes? Em vários contextos da vida. A gente quer receber outras chances, mas muitas vezes nós somos intolerantes em dar outras chances. Faz sentido? E essa intolerância é um molde, um modelo do mundo, mas não do cristão. Paulo fala, não vos conformei com este mundo, mas se transformai pela renovação da vossa mente. Não siga os princípios que esse mundo está vendo, mas siga os princípios de Cristo Jesus. O cristão, ele tem que viver diferente. O cristão, ele tem que fazer a diferença. Faz sentido? Então, muitas das vezes a nossa dificuldade de perdão
é que mais do que o valor da ofensa, é o valor que nós damos a ela. Basicamente é o seguinte, eu tenho um carro lá, um Mustang. Oh, sim. Quem me conhece sabe, eu amo esse carro. Para mim é o carro mais lindo que tem. Pode botar do lado de Ferrari, McLaren, o carro que for para mim ainda vai ser um Mustang. Não importa. E aí a pessoa chegar, o valor de mercado desse Mustang, ele é $60 mil. Mas para mim, é 500 mil. Porque é o valor que eu dou para as coisas. Faz sentido? E às vezes dentro de uma ofensa também é assim. A pessoa te ofendeu de valor 5, mas você dá um valor de 50, de 100. Nós pesamos muitas vezes as falhas das pessoas conosco. Nós sentamos o dedo nas falhas que as pessoas causam com a gente. Mas na hora que é o contrário, a gente quer, olha, bota leve esse peso. Então, Jesus está trazendo essa realidade para nós aqui sobre a maneira como um cristão ele deve perdoar. E a maneira que ele deve perdoar é de forma infinita, basicamente, é um número muito alto, mas o crucial não é somente o liberar perdão, mas é liberar perdão sem guardar rancor no seu coração. Faz sentido? E aí ele vai seguir falando aqui, e aí depois, para ilustrar isso que ele está falando, Jesus ele traz uma parábola de um credor incompassivo. E aí ele está falando que, vamos ler junto aqui a partir do versículo 23 do capítulo 18. Não está programado ler com vocês, mas eu quero ler junto. A partir do versículo 25 diz o seguinte... 23. Por isso, depois que Jesus responde a Pedro, ele diz, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Nessa época, tinha alguns reis ou alguns líderes gregos nessa sociedade, onde eles contratavam pessoas, servos, para com que eles pudessem ser coletores de impostos dos seus escravos, e aí então ele ficava como mediador. Tinha ali o senhor feudal, vamos dizer assim, daquela terra, e aí tinha os seus cobradores de impostos, e aí tinha ali as pessoas que viviam para o rei, os seus escravos. Então eles ficavam no intermediário. E esses reis, ou esses senhores gregos, eles eram muito conhecidos porque eles eram muito rigorosos, muito rígidos. A capacidade deles de perdoar e de liberar perdão era praticamente nula. Eles eram muito severos. Ninguém ficava devendo para eles. Ninguém ficava devendo para eles. Então essa é a realidade que Jesus está falando. É isso que Jesus está construindo essa história. Havia essas pessoas aqui no meio, esses cobradores de impostos, e é muito legal, só uma título de curiosidade bíblica, é muito legal o Mateus usando essa ilustração, porque ele era um coletor de impostos, né? Então é muito legal ele usando essa ilustração. A gente vê a própria vida dos autores da Bíblia se expressando nas suas próprias obras. E aí ele vai falando, então... no versículo 25, não tendo esse servo, porém, dinheiro suficiente para pagar, ordenou o seu senhor que ele fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Uma coisa que a gente precisa entender aqui, que 10 mil talentos, aqui não está sendo usado de forma literal, 10 mil talentos. Um talento era cerca de 60 mil denários. Um denário era o dinheiro, ou era o rate da pessoa de um dia de trabalho. Então, um talento era 60 mil dias de trabalho. Agora, 10 mil talentos, aí então era muita coisa. Então, esses 10 mil talentos está dizendo que era uma dívida imperdoável, impagável. No seu tempo de vida, aquele servo não teria direito, não tinha como pagar a ele. Então, 25, 26, o servo prostrando-se reverente rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Aquele servo que devia pediu misericórdia ao seu senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, marca essa palavra conservos, que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. E ele, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, e então eu te pagarei. A oração, o mesmo pedido que esse homem havia feito ao seu senhor, agora o seu conservo faz a ele. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera.
Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, ou o entregou aos tormentadores, em algumas outras traduções, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Jesus traz uma ilustração para trazer o ponto dos 70 vezes 7, perdoar sem rancor. E aí ele traz uma história de um homem que devia, como eu falei, uma conta impagável ao seu senhor. E ele pede misericórdia para aquele senhor. Eu disse que aquele senhor, ele era rígido em perdoar dívidas. Era praticamente impossível um senhor fazer aquilo que esse homem fez. A Bíblia diz que aquele homem se compadeceu dele e não só simplesmente perdoou ele. Ele podia ter perdoado e falou: tá bem, eu te perdoo, eu vou te dar mais um período para você buscar essa dívida e me pagar lá na frente. Faz sentido? Ele não apenas perdoou a falta dele, perdoou a falta dele e apagou completamente a dívida que ele tinha. Ele disse: eu te perdoo e você já, a partir de hoje já não me deve mais nada. Ele poderia ter sido enviado para a prisão e pagar a dívida. Na tradição daquela época, quando um homem ele tinha uma dívida e ele não conseguia pagar, ele era posto na prisão. E as únicas pessoas que podiam pagar para ele ser preso eram familiares próximos. Era alguém que tinha dinheiro suficiente para falar: eu vou lá pagar pela dívida dessa pessoa e tirar ela da prisão. Só que na situação como viviam naquela época, basicamente todo mundo era escravo e conservo, eles tinham dificuldades financeiras. Então, para alguém pegar o seu dinheiro e de fato ir lá pagar para alguém ser liberto, tem que ter muito amor, muita graça e querer muito aquela pessoa liberta. Faz sentido? Sim ou não? Mas essa é a realidade que acontece. Ele tinha uma dívida impagável e ele foi perdoado. Agora ele vai lá e ele fala assim: cara, o meu chefe me colocou na parede e ele quase fui preso. Isso é inadmissível comigo. Quer saber? Eu vou buscar alguém que me deve, vou cobrar essa pessoa também. Aí ele acha alguém que deve muito pouco para ele, comparado à dívida que ele tinha. E quando ele fala conservo, é alguém que é semelhante a ele em sua função. Talvez era um outro cobrador de imposto. E aí ele chega para esse cobrador de imposto, que deve muito menos para ele, pressiona ele e fala: me paga. E aí ele falou: não tenho como te pagar, tenha misericórdia de mim. A mesma prerrogativa que ele usou com o seu senhor. E a Bíblia declara que então ele não perdoa e coloca ele na prisão. O que isso significa e diz para a gente? Que o fato, ele recebeu um perdão muito precioso do seu chefe. Ele ia ficar na cadeia para o resto da vida dele. Era mais fácil ele ser jogado na prisão do que ser vendido, porque o chefe dele ia ganhar muito mais prestígio por ter perdoado ele do que simplesmente vender ele, porque o valor que ele ia ganhar pela venda ia ser muito pouco. Então ele prefere perdoar ele para que a benevolência daquele senhor pudesse se espalhar e se estender por toda aquela região e aquele senhor pudesse ser conhecido como um senhor perdoador. Faz sentido? Só que aquele homem, aquele servo, ele foi um servo cruel, infiel e malvado, porque ao invés dele continuar a linha de perdão, continuar a benevolência que começou no seu senhor, ele interrompeu porque deixou com que a amargura, o rancor e talvez até mesmo o egoísmo ou a vaidade entrar no seu coração, e ele foi lá e não perdoou a dívida do seu irmão. E aí então Jesus termina dizendo que o seu irmão o seu senhor, indignado, colocou aos tormentadores até que ele pagasse toda a dívida. O preço da dívida dele era muito alto, ele não ia pagar. Então, porque ele não perdoou o irmão dele, ele foi colocado na prisão e nunca mais saiu de lá, porque não tinha preço suficiente ou valor suficiente que alguém pudesse pagar para que ele pudesse ser liberto. E aí Jesus termina dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Ele termina dizendo: não é o fato de perdoar, mas é o fato que você transforma no seu coração, no seu íntimo tem que haver disposição de perdão. No íntimo de um cristão tem que haver disposição de perdão. Quando eu falo eu te perdoo, tem que sair virtude de mim, verdade, sinceridade. O meu coração tem que verdadeiramente confirmar essa minha atitude. Faz sentido isso?
Nós temos que liberar perdão, não é uma condição. Jonathan, mas é difícil, machuca, as pessoas me feriram, as pessoas fizeram coisas cruéis comigo. Jonathan, eu tinha expectativas, quebraram e machucaram, lançaram, rasgaram o meu coração. Jonathan, me difamaram, me envergonharam, me humilharam, eu fui rejeitado. Jonathan, são circunstâncias que eu não sei lidar. A Bíblia não está dizendo que você deve continuar convivendo, ela está dizendo que porque você foi alcançado por Jesus, é obrigação, é dever. Pedro não pergunta, tenho ou não tenho que perdoar? Ele pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Porque ele sabe que não é uma condição, é um direcionamento de Jesus. Ele não está falando que você deve continuar convivendo. Vai ter pessoas que vai te ferir, vai ter pessoas que vai te machucar, você não vai conseguir conviver e está tudo bem. Conflitos acontecem, a gente vê Paulo e Barnabé por um conflito ministerial, cada um foi para um lado, mas você não vê na Bíblia Paulo falando mal de Barnabé, você não vê Barnabé falando mal de Paulo, você não vê eles criando conflito um contra o outro. Talvez lá na frente, reuniões ministeriais, ele até lembra Paulo, daquela vez que a gente se machucou, me desculpa, deixa aí, deixa quieta. Sabe, para o cristão, uma ferida de alguém tem que ser como uma cicatriz, você olha, você lembra, mas você toca, não dói mais. Faz sentido? Porque nós não temos direito, eu quero acabar aqui, nós não temos direito de não liberar perdão, porque assim como esse homem que tinha uma dívida impagável diante do seu Senhor, todo mundo que está aqui tem uma dívida impagável com o Senhor, todo mundo que está aqui tem uma dívida impagável com Deus, assim como aquele homem não podia pagar pela dívida dele, nenhum ser humano pode pagar pela dívida do pecado causado a ofensa contra o nosso Senhor. Mas se Deus, pela sua graça, decidiu nos perdoar e pede para que a gente seja seus imitadores, quem somos nós para limitar a benevolência do Senhor a continuar a partir de nós e proliferar à nossa volta? Faz sentido isso? E o mais louco é que muitas vezes, eu estou falando para uma comunidade cristã, para uma igreja, muitas vezes a gente não perdoa o irmão que está aqui fora, e por coisas muito piores que as pessoas fazem lá fora, a gente perdoa. Aí tem a disponibilidade às vezes de perdoar outras pessoas que não quer viver a mesma realidade que você e tem dificuldade de perdoar quem está aqui do seu lado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, se a pessoa que está aqui do seu lado, que acredita na mesma coisa que você, que ama o mesmo objeto, quando eu falo objeto é simplesmente um motivo, ama a mesma pessoa, Jesus, está buscando crescer com você, está buscando ser transformado como você, está acreditando nos mesmos princípios, mas ainda erra, porque somos ainda pecadores carecidos da glória e da graça de Deus. Deixa eu te falar, se nós não tivermos em nós a disposição de perdoar quem está aqui dentro, que está vivendo a mesma realidade, como que a gente vai querer liberar perdão para quem está lá fora? Isso é hipocrisia. Nós temos facilidade de liberar quem está lá fora porque nós não temos intimidade, nós não conhecemos ela, nós não passamos tanto tempo com elas assim. Faz sentido? A mesma coisa na nossa família, temos dificuldade de liberar perdão na nossa família, sabe por quê? Porque a gente conhece o podre de todo mundo. E a gente mede não o que a pessoa fez de errado, a gente mede a história errônea que a pessoa tem na hora de causar um julgamento. Mas já parou para pensar, se todas as vezes que nós pecássemos, nós fôssemos pedir perdão para o Senhor ao invés de contar apenas aquele pecado, Ele contasse a nossa história inteira todas as vezes, ia ser uma soma impagável, mais do que 10.000 talentos de dívida. Mas Deus liberou perdão para a gente, nós temos que liberar perdão para as pessoas, nós temos que começar a acreditar de novo, nós temos que começar, a liberar perdão do nosso coração e não guardar rancor em nós. Faz sentido isso? E aquele que é colocado numa prisão, a Bíblia diz que todo homem que pecou o Senhor foi colocado, encerrado numa prisão, porque foi feito escravo do diabo. Aquele homem que foi colocado numa prisão, ele não podia, ele mesmo ele tendo dinheiro, ele não podia pagar pelos seus pecados, ou pela sua dívida, porque naquela época os judeus consideravam o pecado como dívida. Por isso que Paulo vai falando que na cruz do Calvário, o Senhor apagou a dívida que estava contra mim e contra você, porque eles tratavam pecado como dívida. Aquele homem não podia pagar pela sua própria dívida, ele não podia se salvar da prisão, a não ser que alguém que quisesse ou amasse muito ele, ou tivesse condições, pagasse para libertar ele. Isso é muito interessante quando a gente traz para os nossos dias de hoje, porque a Bíblia também fala sobre isso. Aqui nesse lugar, ninguém tem um parente, um tio, um primo, por mais rico que ele seja, por mais que ele tenha ganhado na Mega Sena, nenhum de nós temos alguém que tenha valor suficiente para apagar a ofensa que a gente fez contra Deus. Nenhum tem.
Faz sentido? Nenhum tem. E ainda assim, se fosse um valor muito alto para você pagar a fiança de alguém, ia ser que alguém que você amasse muito. Sim ou não? A Bíblia fala que talvez por um homem bom possa ser que alguém morra. Pode ser que alguém se entregue, pode ser que alguém pague a fiança ou o valor da ofensa cometida. Mas alguém pagaria o valor da fiança de alguém para alguém que é mau? Dificilmente alguém morreria para alguém que é mau. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós éramos muito mal, pecadores, com valor nas nossas costas, com uma cédula muito alta. Jesus decidiu morrer por mim e por você, para apagar a culpa, a ofensa que nós causamos contra o Deus do universo, para perdoar a mim e a você, e não guardar rancor no seu coração, porque Ele sabe que a gente vai pecar hoje, e mesmo assim a graça dele já está disponível para nos perdoar de novo e acreditar na gente de novo, porque Deus ele já nos olha no estado de perfeição quando vamos estar com Ele. A Bíblia diz, e muitas vezes os cristãos na carta de Pedro foram chatados, como vocês esperam demais esse Deus que vai vir, mas Ele nunca vem. Pedro olha e diz então, olha, é pela bondade de Deus que Ele ainda não veio, é pela sua longanimidade, é sobre a sua habilidade de liberar perdão que Ele não veio ainda, porque Ele está dando tempo para com que toda a humanidade se arrependa e Ele libere perdão, e então Deus venha salvar todos os homens. Nós estamos aqui hoje pelo perdão que Jesus liberou para nós na cruz do Calvário, e o que o Senhor espera de nós é que a gente venha ter o mesmo coração para perdoar as pessoas. Por isso, quando eu perguntei, devemos perdoar a todos por tudo, a palavra que eu quero dizer é o seguinte: o amor de Deus é ilimitado para todos, o nosso também deveria ser, mas o perdão de Deus é estritamente limitado àqueles que se arrependem. Confusão e culpa oprimem muitos do povo de Deus, que exige que façamos o que Deus não faz: perdoar a todos por tudo. Podemos justificar essa distinção voltando a 2 significados básicos de perdoar. Guarde isso: perdoar é remediar a culpa e abrir mão do ressentimento. No sentido de remir a culpa, Deus no amor perdoa alguns especificados, aqueles que querem se arrepender, e no amor não perdoa a maioria da humanidade, porque não querem se arrepender. Mas no sentido de abrir mão do ressentimento, porém, Deus perdoa a todos. Ele nunca por um momento sentiu amargura ou má vontade contra ninguém. O amor também deve moldar a forma como nos relacionamos com as pessoas, sejam elas amigas ou inimigas. O amor cancela a dívida? Às vezes. O amor se livra do ressentimento? Sempre. A forma como nós amamos, perdoamos e vivemos aqui dentro é que revela a glória de Cristo lá fora. Se eu não consigo perdoar o meu irmão aqui dentro, que está buscando a mesma coisa que eu, é difícil que eu vou perdoar alguém. Eu quero fazer evangelismo, eu quero falar de Jesus para alguém, eu quero mostrar o amor de Deus para o mundo. Mostra o amor de Deus aqui dentro. Mostra o amor de Deus para a sua família, mostra o amor de Deus para a sua casa, mostra o amor de Deus para onde nós somos confrontados, onde a gente é esticado, onde a gente é criticado, onde a gente é levado a um ponto de transformação. Aqui dentro o pau pode quebrar, mas nós temos que entender que Ele está quebrando para nos levar para os braços do Senhor. Quando eu falo quebrar, não é sobre briga, é sobre nós nos esticarmos, nos alinharmos, crescermos em Deus. E aí então, quando nós formos lá fora liberar esse perdão que é constrangedor, as pessoas vão ser constrangidas pelo amor de Deus e vão dizer: eu também quero Jesus. Faz sentido? Então nessa manhã eu queria que você fechasse os seus olhos. Você pode ficar sentado mesmo ou em pé, o que você quiser. Fique à vontade na casa de Deus. Eu não quero criar um ambiente para te emocionar nessa manhã. Mas sabe, às vezes a gente esquece que o Evangelho ele é sobrenatural porque ele vem do Senhor, mas muitas vezes ele é natural porque requer de nós transformarmos, mudarmos o nosso coração e darmos passos de fé. Darmos passos. Jonathan, mas talvez se eu tiver que pedir perdão agora, talvez se eu tiver que voltar atrás, talvez se agora eu tiver que, me humilhar e tudo mais, vai ser vergonhoso, vai ser ruim, mas a pessoa me feriu e eu vou pedir perdão. Entenda, fomos nós que ofendemos a Deus, mas foi Jesus que levou a nossa ofensa.
Sabe, eu quero verdadeiramente te dizer, a Bíblia ela declara mais para frente, eu quero terminar com isso, ela declara lá em Marcos capítulo 11, versículo 24 e 25, e nós usamos muito esse versículo quando a gente diz, olha, tudo aquilo que você pedires em meu nome, o meu Pai que está no céu vai te dar. Ele está falando sobre passos de fé no versículo 24, tudo aquilo que você pedir em meu nome, em oração, crendo que recebereis, você então receberá de Deus, versículo 24, mas no versículo 25 ele diz, mas se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, e se você não liberar perdão, o meu Pai que está do céu não irá te perdoar. A Bíblia também fala, maridos, mulheres, se vocês não estarem bem dentro de casa, na carta de Pedro, marido, se você não cuidar da sua mulher, se você não cuidar do seu marido, as suas orações vão ser interrompidas. Um coração amargurado, um coração com rancor, um coração com dificuldade de perdoar, um coração que verdadeiramente libera perdão, se não liberar perdão diante dos homens, não há perdão diante de Deus. Eu quero ofertar na casa de Deus, Jesus fala, olha, vai lá e leva a tua oferta, mas quando você se levantar, ao passo de você ir ofertar, você se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, primeiro conserte, depois oferte. A sua adoração, o seu grito, o seu desespero, o seu choro, a sua cantiga diante de mim é válida quando você está com o seu coração puro, porque o amor que você entrega para mim é refletido no amor que você expressa para as pessoas ao seu lado. Por isso eu queria te perguntar, eu queria te levar a isso. 2 momentos que eu quero criar com você nessa manhã, gente. Primeiro momento é, o que está ainda no seu coração de rancor, de ferida, de mágoa, que ainda não foi liberado contra coisas que fizeram com você ou lançaram contra você, que você precisa largar nessa manhã. Não sai daqui com o coração cheio. Jonathan, quando eu sei que o meu coração está vazio, quando eu não fico relembrando, quando eu não fico falando para os outros e eu já liberei perdão, mas não parece, repete a história semana por semana, e aí relembra, e aí fica refalando, aí libera para os outros, aí fica fofocando, aí fica levando para lá e para cá, mas resolver de fato não resolve. Isso não pode ter no meio da igreja, não pode ter em nenhum lugar. Por isso eu quero te pedir nessa manhã, feche seus olhos. Espírito Santo, traz agora à tona o coração de cada pessoa que aqui está, tudo aquilo que ainda talvez esteja escondido no nosso coração e na nossa mente, Pai, mas nós queremos sair daqui puros, nós queremos sair daqui livres, nós queremos sair daqui libertos, nós queremos sair daqui leves, nós queremos sair daqui com a nossa consciência, Senhor Deus, vazia, Pai, em termos de Deus, de não ter culpa em nosso coração. Nós não queremos te adorar apenas com expressões, Deus, nessa casa, nós não queremos te adorar simplesmente com cantigas, nós queremos te adorar com um coração puro, renovado, transformado, Senhor Jesus. Nós queremos que de fato a nossa vida expresse a sua. E eu queria te encorajar, se o Senhor Jesus está lembrando você de coisas agora, sentimentos, eu queria que você pudesse de todo o seu coração, se isso for uma verdade, você pudesse pedir para o Espírito Santo remover isso agora, e você pudesse liberar perdão agora. Sabe, peça perdão para o Senhor. Em primeiro lugar, o perdão é para o Senhor. Pai, me perdoe, porque o Senhor me perdoou, mas eu não consegui liberar perdão. Pai, me perdoe, porque o Senhor me perdoou na cruz do Calvário, mudou a minha vida, me tirou das trevas, me tirou do pecado, me tirou talvez de vícios, me tirou de tantas circunstâncias, Deus. Senhor Jesus, a sua misericórdia foi tão grande para mim, mas a minha misericórdia não foi tão grande assim. Pai, me perdoe. Eu vejo uma graça de Deus nessa manhã limpando o nosso coração. Eu vejo nós saímos dessa casa nessa manhã, sabe, tendo amor pelas pessoas, tendo amor pelos irmãos, vivendo com o desejo de expressar a graça e o amor de Cristo, perdoando. Eu vejo pessoas sendo curadas emocionalmente falando, porque quando a gente não libera perdão, a amargura, um rancor no nosso coração, cria doenças emocionais, cria doenças psicológicas em nós. Eu vejo pessoas sendo curadas nessa manhã, ao passo de liberarem perdão nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jonathan, mas você não estava no meu lugar, Jonathan, você não passou pelo que eu passei, eu não passei, eu não sei a sua dor, mas o Senhor sabe, imagina a dor de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando se entregou por nós, mas foi por amor, e Ele pede para que a gente libere também nessa manhã amor.
Então seja você o agente de transformação. Libera perdão agora. Eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo a minha esposa, eu perdoo o meu filho, eu perdoo a minha filha. Eu perdoo aquele chefe que não acreditou em mim, mas me desprezou, me humilhou. Eu perdoo aquele professor, aquela professora que falou para mim um dia quando eu era pequeno que eu não ia dar em nada. Eu perdoo um dia o pastor que me feriu. Eu perdoo o líder que me feriu. Eu perdoo o meu irmão de ministério que me feriu. Eu me perdoo, porque às vezes a gente fica rancoroso e amargurento com nós mesmos. Eu libero perdão para mim mesmo. Senhor Jesus, move nosso meio nessa manhã. Segundo momento que eu quero te encorajar a fazer nessa manhã é algo mais prático. Eu quero te encorajar a você pegar de repente o teu telefone. Você não vai ligar para ninguém agora, pelo menos agora não. Mas você pegar o seu telefone e de repente abrir o seu bloco de notas e começar a escrever todas as pessoas que talvez você precisa conversar essa semana, ou ligar e pedir perdão, liberar perdão, você tirar isso do seu coração, externalizar isso, mostrar amor, sabe, verdadeiramente ter desejo de você acertar os relacionamentos, de nós acertarmos as nossas diferenças, de nós verdadeiramente criarmos o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, de perdoar deliberadamente, de ter relacionamentos sólidos, genuínos, verdadeiros. Talvez você não vai continuar convivendo com essa pessoa, talvez vocês entenderam que agora é um outro momento de vida, outro momento de história, mas você vai liberar essa pessoa, você vai liberar o seu coração, você vai deixar com que a misericórdia, o amor constrangedor de Jesus alcance o seu coração e alcance o coração dessa pessoa. Espírito Santo, começa a lembrar todas as pessoas, Pai, agora. Começa a trazer para o nosso coração as pessoas que nós precisamos, Senhor Deus, ser, Senhor Jesus, ser um reflexo de Cristo na terra. Todas as pessoas que nós precisamos abrir o nosso coração. Talvez você não vai pedir perdão, mas talvez você vai dizer e vai falar: olha,